4.000 anos atrás, o Criador do Universo fez uma aliança eterna com Abraão. Toda a terra, do Eufrates até o rio Nilo, pertence aos filhos de Israel. Ondas de choque vai abalar a terra quando o céu descer para cumprir essa promessa. No Novo Testamento, Shimon Kifa disse que os escritos de Shaul eram muito difíceis de entender, e aqueles que são ignorantes da Torá torcem suas palavras e acabam destruindo-os a si mesmo, e as pessoas que ouvem os seus sermões falsos. Shaul, comumente chamado de Paulo, o apóstolo, constantemente citou a Torá, os 5 livros de Moisés, as mesmas escrituras que os barianos pesquisaram para provar seus ensinamentos. Mas apesar de advertê-los repetidamente, a igreja moderna cristã tem virado suas caras às instruções de Deus e tem adotado os rituais, as filosofias e as tradições de adoração do Deus Sol babilônico. Mas assim como Jeremias profetizou, nos últimos dias os gentios clamarão em arrependimento. Em verdade, herdamos nada mais que mentiras de nossos pais. Nós herdamos a adoração dos deuses pagãos. Eu sou Mike Rood. Prepare-se para um rude despertar. Não é confortável considerar que as imagens contidas na mente das pessoas estão erradas, as mentes nas quais se baseiam os conceitos de verdade ou realidade. Davi é geralmente visto como um menino pequeno com estilingue indo contra um gigante Golias. Mas Davi não era um menino pequeno na época. Como sabemos disso? Davi levou mantimentos para os seus irmãos que estavam acampados na batalha contra o exército filisteu, neste mesmo vale, o vale de Ilá. Um gigante chamado de Golias, um campeão de batalhas, estava do outro lado do vale e blasfemava o nome do Todo-Poderoso, desafiando qualquer guerreiro de Israel a um golpe de morte para decidir o resultado da guerra. Davi ficou curioso com a blasfêmia de Golias e disse que iria aceitar o desafio do gigante. Davi ganhou sua audiência com o rei Saul, porque ele ficou conhecido por todos no acampamento de Israel. Davi orgulhosamente disse que o Todo-Poderoso iria entregar Golias em suas mãos, porque o Yahweh já tinha livrado ele de outros Golias. Davi disse que durante os seus trabalhos como pastor, ele tinha lutado contra um urso no chão, libertou um cordeiro de suas garras e bateu no urso até a morte com um pedaço de pau. Em outra ocasião, Davi disse que ele tinha agarrado o leão pela sua barba e o matou com suas próprias mãos. Não exatamente as façanhas de uma criança de 10 anos de idade. Quando o rei Saul foi coroado, ele era a cabeça e ombros acima de qualquer homem no reino. Ele era um homem alto, a quem todos olhavam para cima. Vários anos mais tarde, quando Davi aceitou o desafio do gigante filisteu, Saul obrigou Davi a vestir a armadura do rei para lutar contra Golias. Davi colocou todas as peças completas de armamento real de Saul e a espada do rei ao redor de sua cintura. Mas antes da batalha, Davi pediu que ele seja autorizado a lutar sem a armadura. Não porque ele não se encaixava nele, mas porque ele não tinha provado a armadura de Saul na batalha. Mas Saul sabia como lidar com o estilingue militar e uma pedra. A armadura do rei Saul tinha de caber em Davi, porque senão por que o rei pediria para ele colocar? Ou mesmo porque o rei ia até sugerir isso. Davi era realmente um homem alto. Davi usou a espada de Golias de aço maciço para cortar a cabeça do gigante, depois ele quebrou o crânio com a pedra. Mais tarde, ele usou a mesma espada em combate real, pessoal. Davi era um jovem poderoso de forte estatura, mas a tradição tem mudado a imagem dele, junto também de outros homens e mulheres nas escrituras, como personagens de desenhos animados. Os relatos históricos que homens morreram para protegê-los agora são tratados como contos de fadas comuns na sociedade ocidental. A combinação de palavras e frases chamadas versos foram colocados completamente fora de contexto e interpretados de uma forma que poderia fazer Shaul e Moisés pular de suas sepulturas.
Na carta de Shaul para os santos em Colossos, ele instruiu aos que aceitaram o Messias Yeshua para ser muito diligente em seus esforços para segui-lo. Afirma-se poeticamente na Bíblia: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai como ele. É divertido ouvir algumas pessoas que referem a Jesus Cristo como se ele fosse o filho de José e Maria Cristo. Cristo é um título grego e não o último nome do Senhor. Eu prefiro usar o nome hebraico Makashia, em inglês Messias, no lugar do termo grego Christos, ou Cristo, porque os gregos chamam todos os seus deuses de Adonis para Zeus, Christos, o que significa ungido. Quando eu uso o termo Messias, no entanto, estou me referindo ao próprio o que Moisés falou: você deve ouvir aquele profeta. Eu também prefiro usar o nome hebraico do Senhor, Yahshua, ao invés de seu apelido gentil, Jesus. Yahshua é um nome composto em hebraico que significa Yah, a forma abreviada de Yahweh, e é a nossa Yeshua, ou salvação. Yahweh Yeshua, ou comumente Yahshua. Eu amo o nome Yahshua. Eu também uso Yeshua, que é o mesmo que dizer Salvador. As palavras de Shaul são escritas para todos os seguidores do Messias, mas seu aviso aos Colossenses é especificamente para os gentios vivendo dentro de uma cultura que adorava o Deus Sol. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, o Messias. Shaul disse muito claramente: você que aceitou o Messias são responsáveis em segui-lo. Você deve ser cauteloso. Fique em alerta em sutileza, em mimações do homem. A palavra sutileza é um termo militar. Quando o exército conquista uma cidade, todos os bens que os habitantes adquiriram através de uma vida longa de trabalho tornam-se imediatamente sutilezas para os conquistadores. A palavra ninguém, a quem Shaul se refere, são os homens da cultura pagã de Colosso. Esses são os gentios que são separados da aliança de Israel e não têm nenhuma esperança no verdadeiro Deus. Estes são os homens que conquistam e usam sutilezas nos crentes através de dois métodos principais: filosofias e enganos falsos. Explicação rudimentar. A palavra filosofia é uma palavra composta grega que é derivada de phileo, amor, e sofia, a deusa pagã da sabedoria. Então, phileo, sofia, filosofia, o amor à sabedoria. Agora, não há nada de errado com sabedoria, na verdade. Na verdade, Salomão pediu sabedoria e foi recompensado com vastas riquezas também. Mas o conceito grego de sabedoria tem as suas raízes na autoadoração. A essência da filosofia grega é uma visão do mundo, seja ela qual for. Depois que as necessidades básicas de alimento, roupas e abrigo são satisfeitas, a necessidade primordial do homem é entender o propósito dessa existência física consciente que chamamos de vida. Como seres inteligentes, precisamos de uma razão de nossa existência e precisamos de um mecanismo para a nossa existência. Os animais não têm essa necessidade espiritual. Uma vaca sente satisfeita em dar leite. E se um homem pode cair no erro físico de só querer, por exemplo, uma melhor comida, melhor roupa, melhor habitat, ele nunca passará de ser um simples consumidor, sem nunca progredir em nada entender como a vaca, indo no caminho para a sepultura, sem nunca entender o propósito da sua vida. Quando alguém admite que não sabe o significado da vida, e ele não sabe se existe ou não um Criador que tem um plano para todo esse universo, ele se refere a si mesmo como agnóstico, em grego, sem e gnóstico, conhecimento. É a admissão assombrosa que ele simplesmente não sabe de nada. Ateus têm uma filosofia mais refinada ou visão do mundo. Sem, Theos, Deus. Eles imaginam o mundo sem Deus. Eles não ficam amedrontados pelas perguntas que atormentam os agnósticos em busca de significado, porque os ateus têm uma religião que lhes dá conforto. Ela é chamada evolução. Evolução responde à pergunta de como chegamos até aqui sem que haja um criador responsável. Sim, a evolução é uma religião, mas que carece de qualquer traço de evidência do mundo científico e que, de fato, quebra várias das leis comprovadas pela ciência, como a segunda lei da termodinâmica. Mas na religião da evolução, a fé não demanda fatos, baseia-se numa visão do mundo que não há criador e nenhuma
quantidade de evidências vai abalar aqueles que encostam na negação e ignorância. Eu também tenho uma filosofia, uma visão do mundo, e é paralelamente expressada na carta de Shaul aos Hebreus Messiânicos, capítulo 11, versículo 1. Deus é, e Ele é um galador dos que o buscam. Os Estados Unidos foi fundado sobre o princípio de que todos os homens são criados por Deus com direitos absolutos e que nenhum político, padre ou rei tem autoridade de removê-los. Os norte-americanos concordam unanimemente que esses direitos dados por Deus é o direito de buscar a felicidade. Os pais fundadores, como Thomas Jefferson, sugeriu que buscar a vontade de Deus em nossa vida pessoal é uma essência de direito que nós temos de procurar com diligência e felicidade. Com a declaração unânime de 4 de julho de 1776, os verdadeiros norte-americanos acreditavam no Criador, e os pais fundadores ensinou que os homens devem governar a si mesmos, como indivíduos, de acordo com os 10 mandamentos de Deus. Com os direitos dados por Deus, vem também a responsabilidade dada por Deus, e não fazer o que você quer, a filosofia do ateu. Vamos continuar. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. A palavra vãs, na versão de João Ferreira de Almeida, pode ser mais corretamente traduzida como prosperidade. É a busca por coisas que tão facilmente nos engana. Lemos no Evangelho de Mateus que Satanás tentou o Messias com todo o poder, riqueza e glória do mundo. Satanás ofereceu dar a ele tudo, e se ele simplesmente o adorasse. A promessa do poder pessoal, riqueza e glória é a arma que Satanás continua a usar diante de nossa cara. A busca de riqueza nos mantém num caminho perseguindo um sonho até a sepultura, em vez de seguir os caminhos de nosso Messias. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. A palavra segundo é utilizada como uma posição em determinado tempo. Aqueles que aceitaram o Messias têm que ter muito cuidado e seguir segundo ele, e ter cuidado com os pagãos que vão tentar enganá-los usando a visão torcida do mundo e levá-los a perseguir as riquezas que o mundo oferece. Como esse engano acontece? Seguindo inocentemente as tradições dos homens. A palavra tradição é derivada do latim tradiere, que significa colocar nas mãos dos outros. Segundo as coisas que os pagãos colocam em nossas mãos, podemos ser arrancados da recompensa pela qual temos trabalhado toda a nossa vida. Quando voltarmos, vamos olhar para uma dessas tradições pagãs que destruiu as vidas de centenas de cristãos que pensavam que estavam seguindo o Messias. Lembro no livro de Ruth que Elimelec e a sua família deixaram Belém durante uma seca e viajou para o leste de Israel, na terra de Moabe. Os moabitas eram adoradores do deus pagão da prosperidade, Camós. Era o mesmo deus barrigudo pagão feito de ferro fundido que seus parentes amonitas adoraram pelo nome de Moloque. Ambos usavam o chapéu de Barreque Frígio, o chapéu oficial de ambos Tamuz na Babilônia e depois Mitra em Roma. Na época do solstício de inverno, 25 de dezembro no calendário antigo, eles tinham um dia público em Massa das Crianças. Massa significa sacrifício. Os sacrifícios aqueciam um fogo ardente à imagem de ferro de seu deus pagão, transformando o seu deus barrigudo numa brasa vermelha quentíssima. As pessoas faziam listas longas de seus desejos e oravam a seus deuses da prosperidade, pouco antes de colocar seus filhos infantis no colo ardendo em brasa de seu deus com seu chapéu barreque frígio. Como os bebês foram totalmente queimados no dia 25 de dezembro desse sacrifício, em Massa das Crianças, as pessoas tinham certeza de que o seu sacrifício seria recompensado no ano que vinha. No mesmo dia, ao sul de Israel, os egípcios adoravam seu deus Sol, Ra.
Uma escritura antiga egípcia mostra Ra castrando a si mesmo, assim como a lenda grega conta que Deus Atis realizando a mesma cirurgia em si mesmo. Adoradores de Ra pendurariam bolas de ouro e prata em uma palmeira na posição vertical, como Jeremias escreveu, e colocavam seus presentes na árvore decorada desse Deus Sol com bolas de ouro e a prata significando os testículos de Ra. Este costume insignificante se realizava no aniversário de Ra, em 25 de dezembro. Quando Israel adotou esses costumes, eles usaram a árvore verde que eles cortaram da floresta com o machado. Eles erguiam elas em suas casas com a ajuda de um martelo e pregos para que a árvore não se caísse, e decoravam elas com bolas de ouro e prata. Deus chama esse festival uma abominação. Nos anos 1600 era ilegal ter uma árvore de Natal ou até mesmo um culto de Natal na América do Norte. Os peregrinos sabiam que isso era um culto puro do Deus Sol pagão. Agora não se ofenda, porque eu estou te falando essas coisas. Seja ofendido, porque essas abominações têm passado sem nenhum desafio pelo cristianismo paganizado moderno. Essas práticas ocultas mudaram muito pouco desde que foram traduzidos para a nossa cultura. Um mês antes do aniversário de Tammuz, pedimos a nossos filhos para fazer listas longas de presentes para esse Deus vermelho, barrigudo de prosperidade, e depois colocamos nossas crianças amedotadas no colo desses deuses, que fica sentado no seu trono de área de compras em shopping, vestindo seu chapéu de barrete frígio. Na véspera de Natal, ele desce pela chaminé e entrega presentes sobre a árvore verde decorada com bolas de ouro e prata. Nossos filhos vão se ajoelhar diante dessa árvore verde, que é o pênis de Ra, pensando que receberam as bênçãos de seu Deus. Os pais levam seus cartão de crédito para o limite, para ter certeza que seus filhos não fiquem tristes quando seu Deus fizerem o bem para a promessa de prosperidade. Meses antes do evento, o mundo muda em alta velocidade para prometer essa prática ingratificante, quando as caixas de presentes se abrem, dando as maiores esperanças aos sonhos, mais coisas. A realidade não é tão maior do que uma cenoura pendurada diante do nosso nariz. Nossos filhos ficam decepcionados antes de abrir o último pacote, e nós estamos em dívida para os próximos 9 meses para tentar pagar por esse sentimento de profundo desespero. Acontecimentos na manhã seguinte criam uma reação em cadeia que resulta na maior incidência de suicídio no ano inteiro. Em vez de colocarmos nossos filhos nas mãos ardentes e vermelhas de Camus, no dia do suicídio em massa de crianças, fizemos um aborto de milhões de bebês durante o resto do ano, e em seguida celebramos a nossa riqueza esbanjando presentes aos nossos colegas de trabalho, que nem mesmo gostamos, somente para mostrar que o Deus da prosperidade ainda está sorrindo em nós, aprovando. Este é o mesmo Deus, é adorado em todo mundo, apenas os nomes são mudados de cultura a cultura. Agora você pode começar a entender por que Shaul estava tão decidido a nos alertar a não seguir após as tradições das nações, começando aceitando as tradições parecendo tão inofensivas, uma tradição que, como fermento, cresce até que contamina todo o nosso mundo. Hoje, o dia de Natal é o maior dia no cinema. Não podemos esperar para escapar da realidade que nós criamos. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do homem, e não segundo o Messias. Rudimentos são melhores descritos como os elementos individuais que compõem o todo, como a pedra do muro que compõe essa torre de vigia. Shaul fala que podemos ser enganados, um tijolo de cada vez, até que um dia nós acordamos numa prisão que construímos para nós mesmos. Seguiremos as coisas desse mundo sem ao menos perceber que estamos sendo levados de longe de seguir o Messias. Por causa da nossa ignorância geral da Torá, muitas pessoas não conseguem perceber que Shaul cita continuamente a Torá através de seus escritos. Devarim dá a base da sua advertência aos crentes gentios. Guarda-te, ou tenha cuidado, que não te enlaces ou seja mimado. Segundo, mas quem? Os adoradores pagãos do Deus Sol. Tenha cuidado, vós mesmos, para que não façam as mesmas coisas como ele. Não pergunte como essas nações seguem a seus deuses, e não faça a mesma coisa com Yahweh, seu Deus. Yahweh odeia quando eles queimam seus filhos e filhas no altar, sacrificando para aqueles deuses. Quando Deus criou Adão, ele sabia que estava criando um que ia adorar festas,
Mas ele deu instruções claras de como ele queria que seu povo festejasse. 3 vezes por ano você terá uma festa para mim, mas do jeito que eu descrever. Os próximos versos da carta de Shaul nos lembram que quando aceitamos o Messias, nossos velhos caminhos pecaminosos terão de morrer e temos que nos tornar uma nova criação. Quando somos obedientes no batismo, nosso homem velho e os pecados da carne são enterrados com ele. Shaul em seguida dá um poderoso resumo. Portanto, que ninguém vos engane. A palavra, portanto, é uma conjunção que implica que você morreu neste mundo pagão, ou sem Deus, e que agora você é responsável em seguir o Messias e manter-se longe de ser tomado como reféns pelas culturas pagãs em que você se encontra. Portanto, você não é para deixar qualquer adorador do Deus Sol pagão te julgar, pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Todos os elementos dentro das festas do Senhor são realmente imagens proféticas de sombras de boas coisas vindouras. Eles são o meio pelo qual o Criador nos diz as coisas que o Messias deve cumprir. Mas os pagãos querem nos colocar sobre as suas regras e rituais. Eles querem que a gente siga as suas tradições e os seus deuses. Eu me recuso a me submeter ao seu sistema pervertido. Eles não serão o meu juiz. Mas se eles não podem me julgar no que eu posso, ou não pode comer na forma como eu respeito os dias santos bíblicos, que são todos contados pelo aparecimento da lua nova, ou comemoração dos sábados de Deus, então, quem é esse que vai julgar as celebrações que gostamos? O corpo do Messias. A Bíblia nos diz, mas o corpo é de Cristo. A palavra em itálico é para dizer ao leitor que a palavra não está no texto original, mas somente a frase o corpo é de Cristo não faz sentido nenhum no contexto. Portanto, a adição do está correta. As instruções de Shaul começou como: portanto, não deixe que nenhum deus pagão te julgue. Depois ele mostra uma lista de várias coisas que você não deve deixar eles te julgar. Mas Shaul continua: se esses pagãos não podem te julgar nessas coisas que você comemora, quem pode te julgar? O corpo de Messias. Sim, os seguidores cheios de espírito Messias que, como os bereanos, não são ignorantes da Torá. Só eles são qualificados para julgar como nós celebramos as festas do Senhor, as imagens de sombra das boas coisas vindouras. O templo de Jerusalém está em ruínas, o sacerdócio levítico está em desordem. Então, não devemos celebrar as imagens de sombra das coisas boas vindouras? Deus me proíbe. Celebrando as festas são as mais pura e honesta experiência de adoração dos seguidores do Messias. A festa de adoração do Deus Sol, por outro lado, são sombras escuras de sacrifício de crianças nos rituais de fertilidades babilônicas. Shaul fecha sua exortação como: portanto, que ninguém vos domine ou te engane, roubando a sua recompensa. Se a sua forma velha de vida for enterrada com o Messias, e se você morreu parando de seguir os rudimentos do mundo, então por que você está se sujeitando às suas regras e regulamentos, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? É uma blasfêmia de como alguns cristãos pregadores categorizam as festas do Senhor, ou os oráculos vivos do Yahweh, como as doutrinas e mandamentos de homens. Shaul nunca faria uma coisa dessa, um dos mandamentos de Torá, como vindo de homem. Não, Shaul se referia às tradições pervertidas que estavam se tornando, e agora se tornou, incorporados na experiência moderna cristã. Vamos, acordem, fala Shaul. Você não faz mais parte desse mundo doentio, contorcido pela adoração pagã do Deus só. Entre na beleza da imagem profética de sombra de coisas vindouras, a festa do Senhor. Eu sou Mike Rowe. Junte-se a nós novamente na próxima vez para um rude despertar. E eu vejo você quando a fumaça sumir.